guia, quanto no vídeo da disciplina, falando sobre a surdez. Então, talvez vocês se perguntem por que vocês precisam saber sobre a surdez. É muito importante termos esse conhecimento, porque geralmente quando temos um aluno surdo, por exemplo, esse aluno ele vai trazer para a gente um laudo. E esse laudo ele vem com descrições, com termos médicos, termos biológicos. Então, é muito importante que a gente conheça e saiba como esse aluno ele traz essas características da perda de audição para o dia a dia da escola, certo? Então, aqui nesse slide eu coloquei uma foto, né, do nosso ouvido. É o órgão da audição, é um órgão que a gente precisa usar para ouvir. Então, por isso, certo? Eu coloquei essa figura. Alguns já conhecem, provavelmente. Então, vamos por partes, né? O ouvido ele é dividido em três partes. O ouvido externo, o ouvido médio e o ouvido interno, certo? Então, as três partes, elas são divididas de modo didático, né? O ouvido ele não é separado nessas três partes. Então, a gente tem essa partezinha aqui, ó, de fora, que vocês devem conhecer, que a gente costuma chamar de orelha, não é? Essa parte, ela tem como objetivo captar os sons do ambiente e jogá-los dentro da nossa orelha. Então, ela é importante. Com a evolução do ser humano, ela perdeu o movimento, né? O fato de movimentar a orelha, a gente não consegue mais. Aliás, algumas pessoas ainda fazem esse movimento, mas a gente perdeu. Então, a orelha, ela serve para captar esses sons e colocar dentro do nosso ouvido. Então, quando a gente entra no ouvido, a gente dá de cara com esse canalzinho aqui, que é esse canal, que é o canal que a gente chama de conduto externo auditivo. Esse canal é aquele canal que a gente costuma fazer usar o cotonete, né? Fazer aquela roçadinha, que não é para ser, a gente não pode usar cotonete, né? Mas algumas pessoas usam. O fato de usar pode acarretar perda auditiva, inclusive, tanto pelo fato de que a gente vai acumular a cera aqui dentro do ouvido, quanto, ó, aqui dentro, quanto você pode acabar perfurando aqui o tímpano, certo? Então, é importante que você não faça nenhuma introdução de objetos estranhos e familiares dentro do seu ouvido, dentro do canal, justamente por conta disso. Então, seguindo, a gente tem os pelinhos no ouvido, a gente tem esse canal, que é aqui onde a gente produz a cera. A cera aqui é importante para a manutenção da saúde do ouvido, tanto na questão da lubrificação da pele dentro do ouvido, quanto na entrada de corpos estranhos, principalmente de besouros, insetos em geral. Se eles entram no nosso ouvido, a cera está lá para proteger. Por ela ter uma propriedade muito áspera, ácida, ela acaba fazendo com que esses insetos eles morram e não façam não prejudiquem o nosso ouvido. Então, a cera ela tá aqui é para nos ajudar, certo? Não é para tirar de modo errado. A gente precisa consultar um otorrinolaringologista para que a cera ela seja retirada de forma correta. Então, depois do nosso conduto, a gente tem aqui o tímpano, que é essa membranazinha. O tímpano é uma membrana bem fininha, inclusive quando a gente tem um ouvido saudável, ela é transparente, ela é rosadinha, mas ela é transparente. Então a gente consegue ver do outro lado do ouvido, se o seu tímpano estiver saudável. Então essa membrana, ela justamente receber os sons que são captados dentro do nosso conduto. Então, quando o som bate no tímpano, ele vibra.
Então, ele vai fazer essa vibração e, a partir daí, ele vai vibrar também os ossículos que estão juntos ao tímpano, que é aqui, ó, o martelo, esse outro, a bigorna e esse, o estribo. Então, são os 3 ossos que nós temos dentro do ouvido e eles têm essa função mesmo de vibrar. Então, o tímpano vibra e, consequentemente, os 3 ossículos vão vibrar também. Então, esse ouvido aqui, do tímpano e dos ossículos, é chamado de ouvido médio, porque ele fica entre o externo, que a gente consegue ver, né, o conduto, e o interno, certo? Aqui no tímpano a gente tem músculos, a gente tem esses ossículos, a gente tem várias funções. Então, eu queria só comentar um pouquinho com vocês essa ligação. A gente consegue ver, tá vendo? Esse canal que a gente chama de trompa de Eustáquio, a trompa de Eustáquio, ela é responsável pela comunicação entre o ouvido e a boca. Então, ela serve, por exemplo, para que a gente possa pressurizar. Então, a gente vai normalizar a pressão dentro do ouvido com a pressão do ambiente. Então, geralmente acontece quando a gente está em ambientes altos, avião ou subindo uma serra, algo do tipo, a gente sinta dor nos ouvidos por conta da pressão. Então, essa ligaçãozinha aqui, ela vai ter a função de equilibrar a pressão, tanto dentro quanto fora. Então, essa é a função da trompa de Eustáquio. Então, muitas vezes, as crianças elas têm otites, que são aquelas dores de ouvido, com inflamação, por conta de inflamação aqui dentro. Então, às vezes, por exemplo, quando elas são amamentadas, o leite vai entrar, o ponto dessa abertura com a boca, e aí com que aqui dentro fique inflamado. Então, isso é uma das causas, uma das maiores causas registradas na surdez na infância. São essas repetições de dores de ouvido que as crianças têm. E é muito comum a gente ver na escola, por exemplo, as crianças com inflamação e saindo alguma secreção do ouvido. Então, esse é o nosso ouvido médio. Ele é bem móvel, né, na verdade, ele se movimenta. Então, o estribo, que é esse ossículo aqui, que é o menor ossículo do corpo, ele é coladinho aqui com a cóclea. Que a cóclea é todo esse caracol que vocês estão vendo aqui. Na verdade, a cóclea, ela é o órgão propriamente dito da audição, porque é dentro dela que nós temos, por exemplo, células que vão trabalhar nos impulsos nervosos para levar esse estímulo do som para o nosso cérebro. Então, quando a gente escuta, o som vai passar por todas essas fases, e é aí na cóclea, por exemplo, que ela vai transformar tudo isso em impulso e vai fazer com que suba através do nervo auditivo que está aqui, e esse nervo ele vai levar até o cérebro. É no cérebro que nós reconhecemos os sons, reconhecemos as palavras da nossa língua. Então, é aí, a partir no cérebro, que a gente consegue distinguir, por exemplo, a fala de um ruído. As palavras da fala, eu consigo distinguir bola de casa, quando o som ele vai chegar aqui em cima no nosso cérebro. Então, esse caminho todinho que o som ele percorre é um caminho muito rápido, então você não percebe, milissegundos que isso leva. Então, o momento em que você escuta o som, na verdade, que o som entra no seu ouvido, até o momento que você reconhece o som no cérebro, milissegundos, você nem percebe a diferença. Então, eu estou falando, estão me ouvindo, nem tem diferença da minha fala para o momento que vocês estão ouvindo. Então, como seria o caminho do som? Então, a gente tem ondas sonoras que vêm pelo ar. Essas ondas elas vão entrar no ouvido pelo conduto externo e vão dar de cara com a cóclea. Na cóclea, elas vão fazer com que a cóclea vibre e a partir do tímpano, a partir da vibração do tímpano é que vai vibrar o martelo, a bigorna e o estribo. O estribo, consequentemente, ele vai fazer essa vibração aqui na janela da cóclea.
quando ele faz essa vibração na janela da cóclea, ele faz com que o líquido que tem dentro da cóclea, esse líquido, ele se movimente e as células também. Então, isso vai causar impulsos nervosos que subirão através do nervo auditivo até o cérebro. Então, esse que a gente chama de caminho do som, ele é muito importante que a gente entenda, porque dependendo do local, por exemplo, que a gente tem uma lesão na nosso ouvido, vai trazer um tipo diferente na característica do nosso aluno. Tanto esse tipo de lesão, se for uma lesão aqui no início, se for uma lesão no meio, se for uma lesão aqui na parte nervosa, isso vai trazer características do nosso aluno, assim como o grau dessa perda de audição. Porque esse grau, ele, por exemplo, ele vai ter consequências na linguagem da criança, na linguagem, na aquisição de escritas, de língua oral, na aquisição de sinais, inclusive. Então, é muito importante que a gente entenda todo esse funcionamento. Eu espero que tenha ficado um pouco claro. Pode parecer vários termos médicos, biológicos, mas a gente está falando de anatomia, né? Querendo ou não, a gente está falando um pouquinho de anatomia. E só para a gente encerrar, certo? Tem esses círculos aí. 1, 2, 3. Conseguem perceber? Olha, 1, 2, 3. Esses 3 círculos, eles são chamados de labirinto. Esse labirinto é aquele famoso lá da labirintite. Não sei se vocês já ouviram falar. Então, a labirintite, ela é justamente uma inflamação nesses canais. Então, quando esses canais eles estão inflamados, estão muito excitados, vamos dizer assim, é que causa a labirintite. Então, você tem um problema no equilíbrio. Dentro desses canais, eles têm um líquido, certo? Então, quando a gente mexe a cabeça, o líquido desse canal, ele também mexe. Por isso que quando a gente, por exemplo, roda e para, a gente ainda sente aquele balançadinho, justamente porque tem esse líquido e que ele vai continuar rodando. É como uma panela, quando a gente tem uma panela cheia d'água, vamos dizer uma panela de sopa. Então, vamos lá. Mexe, tudo, quando a gente para, o conteúdo vai aos poucos parando. Então, é a mesma coisa. Então, quem sofre de labirintite tem uma inflamaçãozinha aí no labirinto que fica no nosso ouvido. Então, o ouvido, ele também, além de ser o órgão de audição, ele também é responsável por uma parte do nosso equilíbrio. Então, às vezes, os primeiros sintomas de uma perda de audição pode ser aqui, ó, o seu labirinto. Você ter tonturas, falta de equilíbrio, náuseas, enjoos e etc. Às vezes pode indicar, inclusive, uma perda de audição, porque eles estão bem coladinhos. Ok? Vamos lá. Então, como a gente sabe agora como o nosso ouvido funciona, é importante a gente entender o período em que ocorre essa surdez, para que a gente possa ter ideias, por exemplo, de linguagem. Então, a surdez, em relação ao período em que ela ocorreu na criança ou no jovem, até mesmo no adulto, ela tem uma classificação. Então, ela vai ser chamada, por exemplo, de surdez congênita quando essa criança ela nasce com a surdez. Então, a partir do momento que ela nasce, é percebido que ela tem surdez congênita. Então, ela não teve, por exemplo, nenhum contato com o mundo sonoro. Então, se ela já nasceu com a surdez, ela não teve esse contato. Mas quando a surdez ela é adquirida, o que é que isso significa? Que ela não nasceu com essa surdez, que ela acabou adquirindo ao longo da vida. Então, essa surdez ela pode ser nos primeiros anos de vida, na adolescência, na idade adulta, até mesmo no idoso, tá? Então, por exemplo, a gente tem idosos que perdem a audição. Vocês devem ter contato com idosos, né? Avós, pais. Então, que sentem aquela dificuldade em ouvir tudo isso. Então, isso é uma perda adquirida. Foi adquirida depois do nascimento. Então, no Brasil, a gente tem estatísticas que dizem o seguinte, que a perda no período congênito, ela é
muito comum quando é uma perda hereditária, quando ela tem a genética envolvida. Quando os pais são, por exemplo, surdos, genéticos também, ou alguma síndrome que a criança ela acaba nascendo com essa síndrome. E a adquirida, na maior parte, em crianças, ela é por conta de infecções, como é o caso da meningite, que é uma das maiores vilãs em relação à audição das crianças. Acabam fazendo com que, por ser uma infecção, voltando um pouquinho, aqui no cérebro, ela está muito próxima ao ouvido, e aí faz com que a criança ela pode perder a audição. Em relação a jovens e adultos, os traumas são os fatores que mais contribuem para essa perda de audição. Traumas são batidas na cabeça, por exemplo, acidentes de carro, acidentes de moto, né? Mesmo com capacete, as pessoas podem sofrer alguma perda de audição. Tiros, por exemplo, tiros que acertam o crânio ou até mesmo o ouvido. Então, os traumas, eles são os maiores indícios de perda de audição adquirida. Nas crianças é mais a questão das infecto-contagiosas, que é a campeã e a meningite, tá? Então, a outra classificação da surdez é quanto ao local. Vocês estão vendo aí 3 classificações: a condutiva, a neurosensorial, que também pode ser chamada de sensório neural, mas é a mesma coisa, e a perda mista. Então, cada uma delas, ela vai indicar um local no qual aconteceu aquela lesão. Então, eu vou voltar para o slide anterior, porque a gente vê lá no ouvido como é que foi. Tá? Então, quando tem uma perda condutiva, como o próprio nome fala, ela é uma perda que aconteceu na condução do som. Ou seja, o som ele não está passando como deveria. Então, a gente sabe que o som ele tem um caminho, não é? Vocês sabem agora. Quando esse caminho ele tem uma barreira, a gente tem um problema de condução. Então, esse problema de condução, ele vai fazer com que o som ele não passe direitinho e aí vai dar aquela perda de som. Você não vai estar escutando direito. Então, sabe qual é a maior causa de perda de audição do tipo condutiva? Cera de ouvido. O que é que significa? A cera ela vai acumulando, aqui acumulando, formando verdadeiras rolhas de cera que ficam ali tapando a entrada do som. E a pessoa acaba perdendo a audição. Às vezes acha que não está ouvindo direito por conta de uma coisa muito mais grave, mas às vezes é a cera propriamente dita que está lá. A pessoa fazer a limpeza, que aí a pessoa vai escutar o som entrando no ouvido lindamente. Então, a cera é uma das causas desse problema de condução. Outro problema de condução que a gente tem também é quando a gente perfura o tímpano. Então, quando você perfura um tímpano, que é uma membrana bem fininha, você vai tirar a integridade dele. Então, ele não vai conseguir vibrar como deveria. Como ele é bem esticadinho, então ele precisa disso para vibrar. Se você faz esse rasgão, você acaba prejudicando na passagem do som e o tímpano ele não vai, por exemplo, funcionar direito. Então você vai ter sim uma perda de audição. A Tayana está dizendo que rindo e resolveu. Realmente, as perdas condutivas que a gente tem, elas são reversíveis. A gente consegue reverter na maioria dos casos. Essa perfuração do tímpano, por exemplo, ela pode ser reconstruída ou naturalmente, ele sozinho vai se regenerar, ou o otorrino ele vai fazer uma microcirurgia para poder fazer vamos dizer assim, esse remendo no ouvido. Então, é uma cirurgia simples, ela não abre a cabeça de modo algum. Eles geralmente abrem aqui atrás do ouvido. Então, isso é uma cirurgia bem simples. O que eu quero dizer é que a perda condutiva ela é uma perda que geralmente ela é reversível. Pode ser também por conta dos ossículos. Eles não estão se movimentando direito, por isso a gente tem um problema de condução. Então, a perda condutiva ela também pode estar aqui, desde o início, quanto aqui até o estribo.
problemas na condução do som. Por exemplo, o que a gente pode ter aqui que indica uma perda condutiva? Aquelas pessoas que têm a orelha mais fechadinha, assim, que elas são tapadas. Isso é um problema de audição condutivo. Por quê? O som ele não vai entrar como deveria. Perda de condução, querendo ou não. Então, a condutiva a gente pode fazer algum tipo de intervenção e, consequentemente, essa perda condutiva ela vai ser reversível. Se ela repete muito, como é o caso daquelas inflamações que eu falei aqui no meio, ela pode acabar tendo uma perda que a gente não consegue retornar. Então, ela vai ficar uma perda para sempre. Mas a perda condutiva, no geral, ela é uma perda que a gente consegue reverter, ok? Então, a perda neurosensorial, que é essa segunda aqui do slide, como o próprio nome diz, ela é uma perda que vai envolver a parte neural, a parte sensorial do ouvido. Não tem nada a ver com a parte mecânica, aquela parte de mexer. Então, essa surdez neurosensorial, ela é uma surdez que vai afetar a cóclea aqui e o nervo auditivo. Então, o som, ele não está conseguindo ser levado ao cérebro. Então, acaba tendo uma perda neurosensorial. Essa perda, ela não é possível ser revertida. O que isso significa dizer? Que as pessoas que adquirem esse tipo de perda de audição dificilmente conseguem ter a audição de volta. Então, é muito comum, por exemplo, quem fez uso de remédios, antibiótico terapia, uso de antibióticos que, com o passar do tempo, prejudicam as células do ouvido. Então, as células da cóclea vão acabar morrendo, na verdade, grosseiramente falando. Então, a gente, às vezes, tem um problema aqui no nervo, tem algum tipo de câncer aqui que impede com que esse som ele passe, a cóclea ela não foi bem formada. Então, tudo isso pode ser a causa da surdez neurosensorial. O que isso significa? A maioria das vezes, aquelas perdas que a gente falou de genética é uma perda neurosensorial. É algum problema aqui na cóclea. Outro que acontece, a meningite é um problema aqui na cóclea, certo? Tudo isso é uma surdez neurosensorial. Quando a gente tem um problema que é daqui, da cóclea, até a subida lá do cérebro, certo? Então, daqui da cóclea para trás são as perdas neurosensoriais, ok? Vamos lá. A Ellen está perguntando que se a perfuração ela tem... sim, Ellen, ela é percebida, principalmente se for por um adulto, porque dá a ideia de que a gente, por exemplo, dor. A gente vai dizer, olha, meu ouvido tá doendo. Criança, a gente não... Se for uma criança muito novinha que não fala, a gente realmente não vai perceber, a não ser que aquela secçãozinha. Mas a criança, geralmente, ela chora bastante. Mas as crianças maiorzinhas, elas conseguem dizer, né? E o pior é que elas são as maiores vítimas, porque costumam colocar as coisas no ouvido, no nariz, então, geralmente acontece. É percebido justamente por conta da dor e a secreção que costuma ocorrer no ouvido, certo? Vamos lá. A última é a mista. Eu acho que, como o próprio nome disso, a mista ela é uma perda que tem um problema tanto na condução do som aqui no início, quanto um problema aqui na cóclea, certo? Então, esses dois problemas, ao mesmo tempo, causam uma perda de audição mista, certo? Isso é muito comum nos idosos. Por que é comum nos idosos? Porque com o envelhecimento, a gente acaba, vamos dizer assim, perdendo as funções sensoriais, assim como a visão. Então, a audição ela também vai, aos pouquinhos, ela vai caindo. Principalmente aquelas pessoas que durante a vida
trabalharam em ambientes ruidosos, por exemplo, trabalharam com barulho, motorista, costureira. Esse pessoal que trabalha muito com barulho não tinha nenhuma proteção para os ouvidos. Então é muito comum que os idosos eles apresentem uma perda mista, tanto na condução do som quanto na parte mais sensorial, ok? A Josi está perguntando se quando a pessoa fez uso de muitos antibióticos ela pode considerar uma surdez neurosensorial. Na verdade, Josiane, a gente precisa investigar. Então, o interessante é que essa pessoa ela vá a um fonoaudiólogo, fazer aquele exame da audiometria e, a partir daí, ela vai saber se é uma surdez neurosensorial ou uma surdez condutiva ou uma surdez mista. Até para saber a causa, qual foi. Então, o interessante é realmente fazer um exame para a gente ter o diagnóstico certinho. Então, em relação ao grau, a gente tem grau leve, moderado, severo e profundo. Essa caracterização do grau ela diz respeito a quanto esse indivíduo ele escuta, ou a partir de quanto ele escuta. Então, em ordem leve, moderado, severo e profundo, a profunda ela é a mais grave, é aquela que o indivíduo ele não consegue ouvir praticamente nenhum som funcional. Enquanto que na leve, a gente tem uma perda de até 40 decibéis, como está lá descrito no material de vocês. Na moderada, a gente tem uma perda entre 41 e 70 decibéis. Essa perda moderada é a partir dela que é considerado um deficiente auditivo na legislação brasileira. Deixa eu explicar. Para a justiça, para os órgãos legais no Brasil, a gente só tem, que só é considerado deficiente auditivo se tiver perda nos dois ouvidos, então os dois tem que ter essa perda, a partir de moderada. Então, se você tem uma perda leve, você não é considerado deficiente auditivo perante a lei. Mas, se você tem uma perda a partir de moderada, nos dois ouvidos, você é considerado deficiente auditivo. Temos que perceber o seguinte, é bilateral, nos dois ouvidos. Mesmo que eu tenha uma perda profunda, certo? Eu não sou considerado deficiente auditivo se for só em um ouvido, certo? Então, os dois ouvidos, eles têm que ter essa perda. Então, uma perda severa é uma perda que é considerada entre 71 e 90 decibéis e a perda profunda a partir de 91 decibéis. Então, os surdos profundos são geralmente aqueles que usam a língua de sinais na sua comunicação e na sua aprendizagem, assim como os severos. Geralmente, as pessoas que têm a perda leve ou moderada não usam a Libras, mas podem usar também se quiserem. Até aí a gente vai falando de surdez. Então, vamos continuar rapidinho. Então, quais são as causas da surdez? Lá no material de vocês tem falando algumas causas. Eu queria só pontuar as causas que mais ocorrem. Durante a gestação, doenças infecto-contagiosas. Então, as mães, durante a gestação, elas sofrem com alguma doença. Então, no Brasil, a gente tinha a rubéola. A rubéola, ela é vamos dizer assim, uma das infecções que mais tem como consequência, se a mãe ela adquirir essa rubéola nos 3 primeiros meses de gestação, então a rubéola ela é um dos que tem mais incidências de casos de surdez. Se ela tiver, ela corre o risco da criança nascer surda congênita. Outra causa é a toxoplasmose, a sífilis também durante a gestação pode ocasionar uma perda de audição para a criança. Durante o parto, a gente tem o uso do fórceps, sabe? Aquela pinça que se usa para retirar as crianças no canal quando elas estão saindo no parto normal. Então, aquela pinçazinha ela pode causar um trauma e aí acarretar alguma perda de audição. Nos recém-nascidos, fatores de risco para a surdez, a gente tem, por exemplo, a UTI neonatal, né? Ficar ali exposto na UTI, aquelas crianças que nascem amarelinhas e precisam do banho de luz também, pode ser um fator
para a surdez, então é bom investigar. E em jovens e adultos, como eu já falei a vocês anteriormente, a maior causa é a questão dos traumas, acidentes e tiros, armas de fogo. Então, a prevenção da surdez ela pode ser feita de 3 formas. A primeira é através da vacinação, certo? Então, vacinação das mães para essas doenças infecto-contagiosas. Isso vai impedir que durante a gravidez ela chegue a ter essa infecção e a criança nasça com algum tipo de problema. Exames pré-natais, acompanhamento pré-natal sempre. E também a prevenção da surdez ela pode ser feita através de campanhas. Campanhas sejam de vacinação ou ainda campanhas em relação ao uso de equipamentos de proteção da audição ou até mesmo conscientização sobre os danos que podem ser causados à audição pelos fones de ouvido em atenção. O diagnóstico nos bebês, eles são feitos através do teste que a gente chama de teste da orelhinha. O que isso significa? Que o teste da orelhinha, ele é muito simples, ele é igual a esse da foto aí da bebezinha. É um teste que ele vai saber como está o funcionamento do ouvido. Esse funcionamento ele é testado com essa sondazinha que coloca no ouvido da bebê e esse ouvido ele vai dar uma resposta. Se ele der uma resposta ok, você pode dizer que a audição dele está bem. Esse exame ele não dói, ele não machuca, ele não tira sangue, nada. É um exame simples, a criança só precisa estar dormindo de preferência. Então, quanto mais cedo esse diagnóstico ele for realizado, melhor será, porque as intervenções junto à criança, certo? Elas serão mais rápidas e mais eficientes. Então, se a criança ela tem um diagnóstico de perda de audição, é importante que ela comece a intervenção de forma imediata. Então, por exemplo, na escola, quando a gente tem algum aluno, ele vai chegar com laudo, né, da perda de audição dele, e nesse laudo vem dizendo se essa surdez ela é mista, se ela é neurosensorial, se ela é condutiva, e o grau também. Então, no laudo, por exemplo, no laudo você faz a classificação quanto ao local e quanto ao grau. Então, quando a criança ela chega na escola, por exemplo, vamos dar um exemplo, perda auditiva neurosensorial profunda bilateral. Então, o que a gente pode pensar sobre isso? Então, agora que você já conhece, sabe que a perda neurosensorial envolve a cóclea, que a perda profunda é uma perda que a audição funcional não existe e que a bilateral, então, ela tem nas 2 orelhas. Então, é importante que o professor ele entenda também, não que a gente vai se apegar a laudos, claro que não, mas é importante a gente saber até para guiar o nosso caminho dentro de sala de aula. No caso, em sala de aula. A Ellen disse que nunca tinha ouvido falar do teste da orelhinha. Ellen, o teste da orelhinha ele foi aprovado em 2010, 6 anos já, para ser realizado de forma gratuita em hospitais públicos e privados, e ele é obrigatório, acredite. Mas a gente sabe que muitas vezes não acontece. Os pais acabam procurando por fora, mas ele pode ser feito até os 3 meses de vida, certo? Então, vamos lá. Já que a gente está falando de surdez, de perda auditiva, eu acho importante a gente caracterizar a nomenclatura. Então, afinal, como é que a gente deve chamar uma pessoa surda? Então, a gente tem a surdez. Dentro da surdez, a gente tem as nomenclaturas que são mais ouvidas pelo público. Então, a gente tem a surdez, o surdo-mudo, né? O mudo, o deficiente auditivo. Então, essas nomenclaturas, elas são usadas de forma diferente. Vou dar uma ideia. Surdo-mudo, a gente não usa mais, tá? Então, isso aqui, ó, já era. Surdo-mudo, não. Essa nomenclatura, ela foi usada há muito tempo.
e ela já caiu em desuso completamente. Então, o termo mudo, ele se refere, tanto aqui junto com o surdo-mudo quanto sozinho, ele se refere a não poder falar, não ter nenhum tipo de, vamos dizer, aparato para falar. Então, aqui não ter nem as cordas vocais, não saber falar. Não é não conseguir, é não ter como falar, não ter o aparato. E a gente sabe que as pessoas surdas, elas poderiam falar. O problema está na audição. Então, como elas não escutam, elas não têm esse feedback, elas não vão conseguir reproduzir a língua oral. Então, o termo surdo-mudo e mudo, a gente não vai usar, certo? Vamos então com deficiente auditivo e surdo com letra maiúscula e surdo com letra minúscula. Essa questão de surdo com letra maiúscula e surdo com letra minúscula é uma questão de identidade. Então, vocês podem ver lá no material de vocês que a gente tem algumas identidades para o surdo. Isso vai em relação a se ele se aceita ou não como surdo, se ele usa a língua de sinais, se ele faz parte das associações da cultura surda. Então, geralmente esse surdo, ele se escreve com um S maiúsculo, tá? Alguns autores comentam isso. E o deficiente auditivo, no geral, são aquelas pessoas que têm uma perda leve ou moderada e por isso não se consideram surdos, consideram-se deficiente auditivo. Mas a gente usa, como nomenclatura no geral, o surdo. Ok? Então, eu tenho ela aqui que eu gosto muito de apresentar o seguinte. Ela vem dizendo que, de acordo com o tipo da perda auditiva, quais seriam as características dos alunos. Então, cada perda auditiva ela vai trazer um aluno em sala de aula, ou até mesmo em outros ambientes, as pessoas com surdez, como isso afeta. Então, rapidamente, a gente pode ter o seguinte. Na perda leve, a gente vai ter aquela criança que vai ouvir, sim, a fala, mas alguns aspectos dos fonemas eles vão escapar. É importante ela sentar junto aos outros, estar perto, porque ela tem problema de ouvir longas distâncias, então é importante que ela esteja perto. Na surdez moderada, ela vai precisar de uma intensidade mais forte, certo? Então, ela vai precisar que você fale um pouquinho mais alto. Ela vai ter dificuldade, por exemplo, nas discussões em grupo. Então, faz aqueles grupos e aí todo mundo fala ao mesmo tempo, ela acaba tendo alguma dificuldade. Então, também há alguma dificuldade na articulação dos sons da língua. Então, ela vai precisar, por exemplo, do uso de próteses. O que são próteses? Próteses são aqueles aparelhos auditivos, o sinal, inclusive, é esse, tá? São os aparelhos auditivos que se usa para melhorar a audição. Na surdez severa, aí a gente já começa naquela surdez que é mais grave, tanto a severa quanto a surdez profunda, a criança não consegue perceber a palavra normal. Então, para que ela sinta uma sensação auditiva, para vocês terem ideia, uma coceirinha no ouvido, aquela coceirinha, ela precisa de um som muito alto. Então, você precisa gritar para que ela escute. Ela usa as próteses, pode usar as próteses, os aparelhos, e ela tem dificuldade em distinguir os sons da língua. Então, esses alunos eles vão precisar de um acompanhamento diferencial, precisa de reabilitação, precisa ser acompanhado no treinamento auditivo, por exemplo. Então, já começa a se usar aqui a língua gestual, a língua de sinais. Na surdez profunda, é que a gente tem aquela surdez que é mais grave. Então, nenhuma sensação auditiva é percebida. Sensação auditiva funcional e verbal. Mas, por exemplo, que é um som muito alto,
essa turbina de avião, ela pode sim ser ouvida, mas a voz, a fala é muito difícil de ouvir. Então, nesse caso, a gente sempre vai usar na comunicação a língua de sinais. Eu gosto muito da explicação aqui dos alunos em relação à sua perda de audição e como aqui ele vai chegar, certo, na escola. Então, a gente pode planejar, por exemplo, a nossa metodologia, nossa forma de abordagem junto a esse aluno. Então, dependendo do que ele consegue, a gente vai adaptar. Então, é muito importante que a gente tenha essa ideia em relação à perda e como é que o nosso aluno ele vai se apresentar, ok? Gente, 2 segundos para eu fechar a cortina por conta do sol. Me desculpem, tá? O sol realmente estava no... Eu coloquei para ficar um pouquinho mais visível para vocês e agora eu consegui diminuir. Me perdoe. Vamos lá. A Sandra perguntou se esse exame era o BERA. Desculpa, o exame BERA é o mesmo. Não, Sandra, o BERA, ele é usado em situações mais difíceis de testar. Então, o BERA, ele é colocado eletrodos, tá? Na testa, e aí os eletrodos é que vão captar vamos dizer assim, a resposta do ouvido. Então é diferente. O teste da orelha é colocado aqui dentro do ouvido. O princípio é bem parecido, mas o BERA a gente não usa com bebê, não. A gente usa mais com adultos e com crianças difíceis de testar. Por exemplo, crianças autistas, elas precisam estar paradas para fazer o teste. Então a gente usa o BERA porque acaba fazendo no hospital, que pode até ser anestesiado, tá? E agora a gente vem falar sobre a Libras, né? Nosso grande foco em relação à disciplina. Então a gente tem aí a língua brasileira de sinais. A língua brasileira de sinais eu coloquei aí para vocês justamente para a gente perceber o status de língua que a Libras tem. Então ela não é considerada linguagem, ela é considerada língua, tá? Ela possui todo um aparato para ser chamada de língua. Então, ela tem uma cultura surda por trás, ela tem falantes da língua e ela tem, além de tudo, uma gramática que vai apoiar o nosso uso. Inclusive, nas unidades 3 e 4 da nossa disciplina, é que a gente vai falar realmente sobre gramática. Então, a língua brasileira de sinais, a Libras, ela é sim considerada uma língua, certo? A relação universal, eu coloquei aqui uma pergunta para vocês. Então, a Libras, ela é universal? Creio que quem já leu o material da disciplina, ela vem acompanhando a disciplina no ambiente, já sabe a resposta, né? Que ela não é universal. A Libras, ela é língua brasileira de sinais. Então, ela é do Brasil. Cada país vai trazer a sua língua. Cada país vai ter a sua língua gestual, assim como é a língua oral, certo? Então, ela não é universal. E tem escrita? Como é que a gente pode responder isso? Vocês já viram escrita de sinais? Então, tem sim, viu? A Libras, ela tem escrita de sinais. É feito a partir do sign writing. Deixa eu escrever aqui para vocês. Sign writing. Sim, isso. Sign writing é o software, programa do computador que a gente usa para escrever. Não é desenhar, é escrever. Tem parâmetros para escrever a Libras, certo? Então, ele é usado sim e tem escrito. Se vocês tiverem alguma curiosidade, é só
olhar o sign writing, certo? Tem vários modelos dele, inclusive eu posso disponibilizar para vocês lá nas dicas do professor alguns assuntos sobre o sign writing. A gente não usa muito aqui no Brasil, na verdade o grande foco do uso da língua de sinais escrita é mais no sul, mas no resto do Brasil a gente não está usando muito não, ainda não. Disponibiliza sim, Leonice, disponibiliza. Pode ficar tranquilo. Vamos lá. A gente pode continuar assim, né? Trocando, sem ter aquela pausa só para as perguntas. Podem colocar as perguntas aí. Então, vamos lá. Em relação à cultura e à identidade surdez, a gente tem um material muito bom tanto no nosso livro didático quanto no guia, que vem esclarecer aspectos da cultura e da surdez, certo? Então, eu quis apontar o seguinte, em relação à cultura surda. Então, a cultura surda é, vamos dizer assim, um fenômeno que envolve níveis em relação ao surdo. Então, o que é a cultura surda? É o que está em circulação através do povo surdo e da língua de sinais. Então, para essa cultura surda circular, por exemplo, elas são realizadas em associações de surdos, em centros de apoio. Então, a gente tem vários lugares que os surdos usam para se reunir, para divulgar a cultura surda e também a língua de sinais. Eu coloquei aqui para vocês algumas brasões, né, vamos dizer, de associações no Brasil. A gente tem aqui de surdos de Brasília, tem a de Minas Gerais e tem a de Pernambuco. Aqui, ó. Então, as associações de surdos, elas têm esse objetivo de fazer com que a comunidade surda elas se encontrem, assim como os centros de apoio. Tá? Não é só para curso de Libras, não. Dentro das associações e dos centros de apoio tem várias atividades. Inclusive, eu sei que em Pernambuco, o pessoal da ASP, eles têm, inclusive, times de esportes, de futebol, inclusive, de surdos, já que a gente está na época das Paralimpíadas. E em relação à literatura surda, que eu acho que é um termo que poucas pessoas, antes de terem contato com a Libras, nunca tinham ouvido falar. Então, literatura surda é justamente a adaptação de histórias que a gente já conhece, histórias que a gente tem no mundo, os grandes clássicos infantis, adaptados para o contexto da cultura surda, por exemplo, onde os personagens são surdos e fazem uso das línguas de sinais, e também a construção de novas histórias. Eu posso indicar para vocês, por exemplo, de novas histórias, a história do Tibi e Joca. T-I-B-I e Joca. Então, é a história de um menino surdo, é muito interessante. E adaptações em geral. Patinho surdo, Cinderela surda, Chapeuzinho Vermelho surda. Tudo isso faz parte da literatura chamada literatura surda, que usa bastante o visual, certo? Então, vamos lá. Pronto, essa foi a nossa unidade 1. A gente falou sobre aspectos da surdez, aspectos da Libras e também da cultura e da surdez. Então, eu espero que vocês tenham gostado aí dessa primeira parte. Quando a gente fala na segunda, é a unidade que vem falar de educação de surdos. É uma unidade que vem trazer para a gente uma discussão sobre a educação de surdos, tá? Então, gente, se vocês tiverem alguma pergunta, podem colocar aí no bate-papo. Vamos lá. Nessa unidade, a gente vai falar um pouquinho de história. Então, eu vou tentar ser breve, porque às vezes história a gente não gosta muito, né? Brincadeira. Então, na história de surdos, a gente tem desde a Idade Antiga paradigmas que foram modificados. Então, a gente tem, por exemplo, até a Idade Média, a perspectiva de que os surdos eles não eram educáveis. Então, eles não seriam capazes de aprender alguma coisa, seja ler, escrever, algum ofício. Então, eles não tinham essa capacidade.
No século XV, eles ainda não tinham nenhum direito legal assegurado, ou seja, essas pessoas elas não podiam, por exemplo, casar. Não poderiam, por exemplo, exercer nenhum direito legal. Se a elas fosse designado uma herança, por exemplo, certo? Elas não poderiam receber, porque elas não tinham nenhum direito legal assegurado. A partir do século XVI, é que se admite que os surdos eles possam aprender, então, através de alguns procedimentos pedagógicos. E aí a gente tem o padre Ponce de León, que lá na Espanha, que ele foi um professor de surdos muito famoso. Inclusive, tem livros que falam que ele foi o primeiro professor de surdos. Então, ele tinha um método para ensinar os surdos. Ele usava a datilologia, que é aquela soletração usando a Libras. Então, você usa o alfabeto datilologia para ensinar a escrita e também a oralização. Padre Ponce de León, por exemplo, ele criou uma escola onde ele ensinava professores surdos. E dentro desses ensinamentos ele ensinava a escrita, a leitura labial e a articulação das palavras. Ensinavam os fonemas da língua, certo? Então a gente tem aí uma linha histórica em relação à educação de surdos, desde a antiguidade até quando os surdos começaram a receber as primeiras formas de educação. A partir disso, foram que surgiram dois grupos, os oralistas e os gestualistas. Então, os oralistas, eles eram um grupo muito radical. Então, o que eles sugeriam? O que eles queriam? Que os surdos, eles falassem e se comportassem como ouvintes. Então, eles eram obrigados a aprender a fala, mesmo muitas vezes sem condições para isso, certo? Os proponentes menos tolerantes, eles queriam fazer com que os surdos não tivessem nenhuma vontade de usar as mãos, usar os gestos. Então, muitas vezes eles tinham as mãos amadas. Tá? Então, a oralização era imposta aos surdos. Em contrapartida, a gente tem um grupo dos gestualistas. Esse grupo dos gestualistas, eles eram mais tolerantes, eram mais amenos. Eles diziam, sim, que os surdos eles podiam usar a sinalização, os gestos, até gestos que a gente usa no dia a dia. Que isso não ia impedir a aquisição da língua oral. Então, eles deixavam as duas, enquanto os oralistas não. Vamos dizer assim, da briga desses versos aqui entre os dois, a gente tem o nascimento, a mudança de paradigmas, o nascimento de três grandes filosofias, a partir do Congresso de Milão, em 80. Então, aqui, isso é um aparelho auditivo, os primórdios, os primeiros aparelhos. Então, a partir do Congresso de Milão, a gente tem um olhar diferente na educação de surdos. E surge a primeira filosofia, que é a filosofia do oralismo. Em seguida, certo, a gente teve a filosofia da comunicação total e também a filosofia do bilinguismo. Então, são três filosofias que a gente tem educacional para surdo, certo? A primeira que a gente vai comentar, e a que predominou na década de 60, foi o oralismo. Que tinha como que objetivo? O objetivo do oralismo era nada mais, nada menos que os surdos eles falassem. Então, eles queriam integrar a criança surda na comunidade de ouvintes. Então, elas precisavam usar a língua oral, tá? Então, o oralismo, ele tinha como objetivo reabilitar a criança em direção à normalidade. Então, fazia com que essas crianças elas tivessem a comunicação oral para que elas fossem normais, tá? Esses eram os objetivos do oralismo.
eles tinham uma noção de linguagem restrita à linguagem oral. Então, para eles, a linguagem oral era o único meio de comunicação entre os surdos. Então, os surdos precisavam usar a língua oral. E a surdez aqui era vista como deficiência, certo? Vocês estão com um probleminha no áudio, é isso? Deixa eu tentar ligar e desligar o microfone. Vamos ver. Melhorou, gente? Tá melhor? O que vocês estão achando? Melhorou? Pronto, vamos lá. Então, o oralismo, ele vê a surdez como deficiência, tá? Então, ela deve ser minimizada, ela deve ser tratada, ela deve ser reabilitada, normalmente. Vamos lá. A criança surda, eles diziam, como toda criança, tem uma propensão biológica para dominar uma língua. Então, na concepção dos oralistas, por as crianças terem essa propensão biológica, elas teriam sucesso, sim, em adquirir a língua oral. Eles jamais pensariam que elas precisariam usar a língua de sinais. Então, o oralismo, para alcançar esses objetivos, ele desenvolveu diferentes técnicas e métodos para apresentar aos surdos os sons da língua e também para ensinar a leitura labial, tá? Continuando em relação a isso, a gente tem o nascimento da outra filosofia, que é a comunicação total. Ela tinha o seguinte objetivo: a pessoa surda ela podia desenvolver todos os processos comunicativos que ela quisesse. Então, língua de sinais, língua oral, sinais metódicos, gestos naturais, o alfabeto, expressão facial, então, qualquer coisa que servisse para facilitar a comunicação do surdo com o ouvinte e do surdo com o surdo. Então, esse era o objetivo maior da comunicação total. Quais eram as suas premissas? Primeiro, utilização de toda e qualquer forma de comunicação e nenhum deles seria privilegiado. Aqui a escolha cabia em relação à afinidade. Quanto mais afinidade o surdo tivesse com uma modalidade, ele poderia usar. Então, se o surdo ele tinha uma afinidade muito boa com vamos dizer, a escrita, então ele ia sim usar a escrita. Mas eu tenho um surdo que ele tinha uma afinidade, ele sabia muito bem fazer leitura labial, então ele ia usar a leitura labial na comunicação. Então, essa modalidade, ela era escolhida justamente pela afinidade, aquela em que o surdo melhor se comunicaria com os demais. Então, ela também tem um pressuposto que recomenda o uso da fala e da língua sinalizada simultaneamente, ao mesmo tempo. Eu falo e uso a Libras. Isso vem a se chamar bimodalismo. Justamente, a língua de sinais é utilizada ao mesmo tempo que a fala. Então, eu tenho a fala junto com a Libras, o português e a Libras ao mesmo tempo. Isso é o bimodalismo. Então, por exemplo, eu estou falando aqui, justamente eu estou fazendo Libras. Então, isso é o bimodalismo, que era recomendado pela comunicação total, tá? Foco em bimodalismo, que eu vou falar já já novamente. Vamos lá. E aí vem a terceira filosofia, que é o bilinguismo. O bilinguismo ele é a filosofia atual na educação de surdos. Ele é usado no Brasil e ele tem como base a legislação. Então, a Lei 10.436 e o Decreto 5.626. O decreto e a lei são importantes que a gente conheça. Eles estão lá no material de vocês.
tanto a lei quanto o decreto, eles regulamentam o bilinguismo no Brasil. O que isso significa? Que o bilinguismo ele vai ser uma proposta na qual duas línguas serão usadas no contexto escolar. Ou seja, a gente vai ter duas línguas circulando dentro de sala de aula. Não é ao mesmo tempo pela mesma pessoa. Esse bilinguismo ele requer, por exemplo, em sala de aula, um intérprete de Libras. Então, eu vou ter o professor e o intérprete. Não é o professor. Ao mesmo tempo que está dando a aula, está fazendo a Libras, aula em português e em Libras. Isso se chama bimodalismo, simultâneo. Bilinguismo é diferente. As duas línguas vão estar circulando, mas a gente vai ter um intérprete para a língua de sinais ou para a língua oral e vice-versa, certo? Então, o bilinguismo ele usa esse seguinte pressuposto de que o ensino da língua de sinais ele deve ser feito como primeira língua. Primeira língua, gente, isso é muito importante. Então, a gente tem a língua de sinais como... Então, a gente vai ter a Libras como L1. Língua 1. E o português como língua 2, L2. Então, no Brasil, o contexto bilíngue que a gente tem é esse contexto. Primeira língua, a de sinais. Segunda língua, a língua brasileira. Desculpa, né? A língua portuguesa. Então, L1, a Libras, que vai ser adquirida de forma natural. L2, o português. Essas duas línguas dentro de sala de aula vai tornar o surdo um sujeito bilíngue. Tá? Então, o pressuposto do bilinguismo, ele traz justamente isso. Língua 1, a de sinais, e língua 2, a língua majoritária do país. Como pressuposto, o bilinguismo ele traz o seguinte: a língua de sinais e o português são idiomas autênticos e que equivalem-se em níveis de qualidade e importância. Então, uma não é melhor do que a outra. As duas se equivalem e precisam ser usadas em sala de aula. Os princípios orientadores do bilinguismo. 1. Todos os seres humanos têm o direito de identificar-se com a língua materna e de serem aceitos e respeitados por isso. E 2. Todos têm o direito de usar sua língua nativa em todas as situações oficiais. Isso aqui está regulamentado por lei, na lei e no decreto, como eu falei para vocês. Os seres humanos eles se identificam com a língua materna, aquela língua em que ele vai aprender, primeiramente, a língua que ele tem um primeiro contato, sua primeira língua. No meu caso, não posso falar para todo mundo, né, por vocês, mas no meu caso, a minha primeira língua é o português. É a língua que eu aprendi primeiro, que eu tive minha instrução, é o português. Então, todos têm o direito de escolher qual é a sua língua materna, identificar-se com ela. Então, é muito importante que o surdo ele tenha um contato com a Libras, porque ela é sua língua materna e ela é adquirida de forma natural pelos surdos brasileiros. Acho que eu repeti o slide. Vamos lá. Então, no bilinguismo, a visão do surdo é o seguinte: o que o bilinguismo ele diz sobre o surdo? Que eles fazem parte de uma minoria linguística, vista em suas particularidades, que são sua língua, sua cultura, sua forma de pensar. Não se busca um padrão de normalidade, nem de semelhança com o ouvinte. Isso quem buscava era o oralismo. Então, o bilinguismo ele vai buscar a língua natural do surdo, enquanto que o oralismo ele tinha o pressuposto da oralidade e a comunicação total, qualquer forma que o surdo sentisse afinidade em utilizar, certo? Então, essa aí foi a nossa apresentação, nossa webconferência. É importante a gente saber que
esse histórico, essa mudança de filosofia, esse paradigma, contribuiu para o que a gente tem hoje na educação de surdos, essa luta constante por escolas bilíngues. Então, a gente encerra aqui a parte da aula, né, da unidade 1 e da unidade 2, e agora eu quero as perguntas de vocês. Estamos abertos até às 17 para a gente responder e discutir sobre os nossos assuntos. Vamos lá, estou esperando. Tayane, uma palavra pode ter vários sinais. Tayane, pode. E, inclusive, em relação à variação linguística da Libras. Então, no Brasil, a gente vai ter, sim, uma variação linguística dos sinais. Uma palavra que ela pode ter sinais diferentes a depender da região, certo? Então, por exemplo, eu posso te dar um exemplo que eu conheço, né? Então, eu vou te dizer. É muito comum no Nordeste a gente fazer pai assim, ó. Sinal de homem e bênção. Esse é o sinal de pai. Mas no Rio de Janeiro, por exemplo, eu já vi alguns surdos fazendo pai em datilologia. Então, P-A-I. E aí, mais rápido, um pouquinho, fica assim. Pai. Certo? Então, pode ter, sim, uma palavra ter vários sinais. Certo? Eu espero que eu tenha respondido. Josiane, os slides ficarão disponíveis? Eu creio que sim, Josiane. Ficarão disponíveis, sim. Provavelmente. Então, vamos lá. Tem mais perguntas, gente? Posso sim. Olha, em relação a expressar o nome e a idade em sinais, é bem simples. Deixa eu tentar ensinar como expressar o nome. Para falar o meu nome, eu preciso fazer o seguinte. Meu, tá? O sinal do... Deixa eu ver mais para trás para ficar melhor para vocês visualizarem. Meu nome. Certo? Meu nome. Esse é o sinal para você dizer meu nome. E aí você faz com o alfabeto. Vou fazer o meu. E para você dizer a idade, você vai dizer minha idade. Essa configuração de mão, o Y, tá? Você vai tocar o dedo mindinho no ombro. Idade. E você vai usar o número, tá? Os números que estão disponíveis lá no ambiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. É bem simples. Meu nome, minha idade, tá? Vamos lá. Buscar material para responder a contextualizada. Gente, a contextualidade de vocês é em relação à acessibilidade, né? No Enem, se eu não estou enganada. Então, esse material vocês podem encontrar na leitura de artigos que falam sobre a acessibilidade, tanto no ensino médio como nas provas. Tem vários artigos, vários autores que falam sobre isso, sobre a acessibilidade comunicacional. Inclusive, nesse mês a gente vai ter um encontro em Recife, na Caixa Cultural, quem puder ir, encontros de acessibilidade comunicacional, grátis, que tiver interesse. Inclusive, tem até um curso de Libras, tá? Então, para responder a contextualizada, você tem que refletir um pouquinho sobre essa questão da acessibilidade. Como é que a gente pode garantir a acessibilidade para um surdo, sabendo que a gente precisa usar, por exemplo, um material visual. A Libras é visual. Então, como é que a gente pode resolver essa acessibilidade? Inclusive com tecnologia, tá? Vamos lá. O sinal com os 2 dedos na frente não será seu nome. No caso, o meu nome, a gente não aponta os 2 dedos juntos na nossa direção. Olha, Alice, vamos ver se eu entendi o que você falou. Meu nome. É U, tá? A figuração em U. Que eu vou fazer do meio do meu corpo para fora. Se eu quero perguntar o seu nome, eu vou fazer seu. Olha, contar para você. Seu. E o mesmo sinal. Nome. Certo? É sempre assim. Nome é a configuração em U. Do meio do corpo
para fora. Como se fosse aquela máquina de escrever. Sabe? Pronto. Meu nome. Seu nome. E você responde com as letras do alfabeto. Ok. Eu acho que eu entendi. Não, tudo bem, acontece. Tá aprendendo. Tá aprendendo, Leonice. Fazer errado faz parte. É bom que a gente aprende melhor ainda. Sobre o intérprete, Ellen, o que você queria saber? Pode falar. Você colocou aí dizendo sobre o intérprete. Mais algumas perguntas, gente? Vamos lá. É Kelly dizendo que a língua deveria ser obrigatória, mas ela é, Kelly, ela está sendo obrigatória. Ela é obrigatória nos cursos de formação de professores, então ela está lá presente no currículo da faculdade. Eu achei umas aulas do professor, um sinal diferente para referir ao meu nome. Qual foi o sinal, Mona? Tenta escrever pra gente esse sinal. Esse sinal de meu nome, ele é usado, eu acho que praticamente todo o Brasil. Eu nunca vi diferente, não. Algumas pessoas fazem assim. No lugar de fazer desse jeito, nessa direção, fazem com o dedo assim. Eu já vi. Mas a maioria desse jeito. Qual a semelhança entre as letras H, K e P? Uma boa pergunta, Tayane. Uma boa pergunta. A letra H, K e P, elas são, vamos dizer assim, visualmente parecidas, porque elas usam a mesma configuração de mão, que é essa. Você vai colocar o polegar entre os dois dedos. Então, essa é a configuração de mão. Para eu fazer o K, eu subo. É assim, K, subindo. Para eu fazer o H, eu vou girar. Certo? Então, olha, K sobe, H gira. E o P, eu vou ficar paradinho assim, deitado. Então, o P eu não faço movimento, não. Então, se eu vou fazer o P, eu faço só isso, ó. Mesma configuração de mão, só que é um pouquinho deitado. Então, é K subindo, H girando e o P, assim, deitadinho. Certo? Vamos lá. Espero que você tenha conseguido ver a diferença. K, e P. Quando o professor faz alguma pergunta, ele deve se dirigir ao surdo ou ao intérprete? É uma boa pergunta, Josiane. O professor ele deve se dirigir ao aluno surdo, tá? Porque ele está falando com o aluno surdo, inclusive o aluno é seu aluno, não é aluno do intérprete. O intérprete ele vai fazer a mediação entre as duas línguas. Então, quando o professor fizer alguma pergunta, ele deve se dirigir ao aluno sim, tá? Vamos lá. Risonete está perguntando, o gesto para dizer que estou triste tem movimento? Não, não tem movimento. Risonete, é só você fazer isso aqui, tá? E, logicamente, você tem que fazer a expressão facial de triste, né? Para dar todo o sinal. Esse é o sinal de triste, não tem movimento, ok? Mais alguma pergunta? Tayane, eu não entendi a sua pergunta. Não estou entendendo. Vamos lá, gente? Quais são as perguntas que vocês têm para mim? Vou aproveitar e esclarecer algumas dúvidas, principalmente em relação à língua, certo? Vamos lá. Ok. Entendeu? Vamos lá. Podem enviar umas perguntas, tá, gente? Estou aqui para isso. Vamos lá. Tayane, para fazer o sinal, quais as configurações usadas? Você está querendo saber quais são as configurações
para o sinal de ontem, é isso? Ontem a gente faz assim, ó, na cabeça, tá? L, o L, certo? Essa é a configuração de mão do ontem. Priscila, vai poder rever a aula? Sim, essa aula vai ficar disponível para vocês, ela foi gravada, tá? E Mona explicou o sinal do professor, arrastou os dois dedos juntos em direção a ele mesmo, assim? Foi isso que ele fez? Não sei não. Eu aprendi, eu uso com surdos assim, meu nome dessa forma, tá? Então deve ser alguma variação linguística que pode acontecer normalmente, tá? Não tem nenhuma, vamos dizer assim, obrigatoriedade. Assim como o português oral, que a gente tem várias palavras diferentes. Ah, muito boa sua pergunta, Tayane. Como é que ela pode fazer o sinal pessoal? Olha, o sinal pessoal você não faz, tá? Quem dá um sinal pessoal a você é um surdo. Então, o surdo, ele vai olhar para você e provavelmente ele vai dizer uma característica que você tem e vai te dar um sinal. Por exemplo, o meu sinal, a gente faz assim, deixa eu ajeitar aqui para vocês verem. O meu sinal é esse, ó. Porque eu tenho vários sinalzinhos no braço. Então eu faço assim. O meu sinal é esse. Tá? Só quem pode dar um sinal é um surdo. Então, se você encontrar um surdo na sua cidade, pede a ele um sinal. Agora, lembrando que ele não pode mudar. É aquele sinal e pronto. É igual o nosso nome de batismo, tá? Vai ter outra, sim, gente. Vai ter outra webconferência, tá? Agora em setembro, no final do mês, das unidades 3 e da unidade 4. Tá? A gente vai estar junto de novo. Edilena, para fazer atividade material, acessibilidade. Edilena, você precisa falar sobre acessibilidade para pessoas surdas. Então, enfoca no uso de coisas visuais. Inclusive, como a colega já falou, infelizmente, desculpa, como ela falou em cima, foi em relação ao intérprete. Então, o uso do intérprete, a presença, na verdade, desse intérprete, ele pode ser uma acessibilidade. Então, dá uma estudada sobre acessibilidade para